Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Esporte, Vida e Fé. É um prazer estar aqui com vocês. E Dri, mais um programa aí recheado de informações, notícias sobre missões, sobre esporte e sobre a nossa vida. E para você que perdeu, de repente, algum programa Esporte, Vida e Fé, tem a IPP Play, isso mesmo. Tem vários programas lá dessa nova temporada. Tem a nossa história também, né, contada ali. Então, não perca tempo, assiste o programa todos os sábados às 2h30 e também na IPP Play. E agora a gente vai para um quadro muito legal, que é o quadro Os Escalados. E a escalada dessa vez, que vai contar um testemunho de vida, é a Carol Arruda. Ela é jogadora de futebol e ela joga lá em Israel. Vamos conhecer um pouquinho do que Deus tem feito, né, na vida dela lá. Vai lá, Carol! Gostaria de agradecer pela oportunidade de poder estar aqui participando do programa com vocês, de poder ter a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus, do que Deus tem feito na minha vida. E para quem não me conhece, meu nome é Carol Arruda, eu sou atleta, sou jogadora de futebol, atualmente estou jogando em Israel e eu queria compartilhar aqui com vocês algumas experiências que eu tive lá, né? Apesar de estar num país onde é um povo escolhido de Deus, né, um povo onde Deus escolheu para estar mandando o nosso Salvador Jesus Cristo. Muitos lá não conhecem a palavra de Deus, muitos lá não conhecem Jesus, muitos lá não conhecem, mas Deus tem feito obras maravilhosas, não só na minha vida, mas também na vida da Sandrinha, que está jogando no mesmo time que eu, da Kelly, que teve lá recentemente. Então a gente pôde compartilhar algumas coisas, poder estar levando a palavra de Deus para as pessoas lá, e eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui algumas experiências. Queria compartilhar duas situações aqui que me marcou muito nesse tempo que eu tive lá em Israel. No primeiro ano que eu fui, a gente foi para Jerusalém, e aí, como a gente não conhecia muita coisa lá, a gente pediu para uma amiga nossa que a gente fez lá de Israel poder estar levando a gente para conhecer lá, né? Só que essa nossa amiga, ela é judia, né? Ela é judia, então ela não conhece muito o lado cristão ali de Jerusalém, mas ela topou, amém. E aí uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, uma oportunidade que Deus deu para mim no momento ali, foi quando a gente estava indo na Via Dolorosa, onde Jesus ele cai, quando ele está carregando a cruz, ele cai, e aí a mãe dele, Maria, aparece ali, e tem uma igreja ali que representa essa situação ali, né? E a gente entrou nessa igreja, e aí tem uma foto assim que tá mostrando Jesus caído com a cruz e Maria. E aí essa minha amiga, ela olhou a foto assim, aí ela perguntou: essa daqui é a mãe dele? Eu falei assim, é. Aí ela: e quem é o pai? Aí eu falei: Deus, e apontei pra cima assim, né? Aí ela: ai, que legal, né? Tipo, já criou uma coisa assim, uma curiosidade nela ali, né? Quando a gente jogava no Santos, a gente jogava com com um esparadrapo no braço, e o Cleiton, né? O Cleiton Lima, ele colocava um versículo ali. E aí, nessa última temporada, Deus deu uma estratégia pra Sandrinha tá fazendo isso novamente. E aí ela começou a fazer nos jogos, durante os jogos, né? E aí ela ia lá e colocava um versículo, e aí as meninas olhavam, e algumas perguntavam: o que é isso, né? Para que você usa isso? E aí pronto, já perguntou, a gente já vai e já fala, né? Já mostra para ela a passagem da Bíblia. Então já foram estratégias que Deus tem dado assim pra gente no meio do futebol, para poder estar falando da palavra de Deus, né? E uma outra situação assim também que eu gostei bem, assim, para poder estar falando da palavra de Deus, foi que eu jogo com uma camisa por baixo, escrito Deus mudou a minha história. E aí eu tava com ela por baixo, depois que eu aqueci, tirei a camisa de aquecimento e fiquei só com ela. E aí as meninas olharam assim, tá escrito em português. Aí as meninas olharam e perguntaram: o que tá escrito? Aí eu falei o que tava escrito. Elas: ah, que legal. Então eu penso sempre assim, que o cristão, ele é a Bíblia que as pessoas não lê. Então, para a gente estar ali não conseguindo falar a palavra, através das nossas atitudes, a gente pode demonstrar, né? A gente pode refletir a Cristo para essas pessoas, né? Então, são experiências assim que Deus tem usado, tem dado para a gente através do futebol, podendo estar falando da palavra dele, podendo estar falando de Cristo para as pessoas ali, né? Então, eu queria compartilhar essas situações com vocês e
agradecer muito a Deus por todas essas oportunidades que Ele tem dado para a gente. Então, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade de poder estar falando da palavra de Deus, amém? Que beleza assistir a Carol. A Carol, para quem não sabe, eu sou ex-atleta de futebol e joguei com ela, então fico muito emocionada de ver esse testemunho dela. Muito legal. E ela citou ali o Cleiton Lima. Cleiton Lima, a gente vai tentar trazer aqui também, né? Sim. É um grande treinador de futebol, com experiência no futebol feminino, treinou o Santos, treinou a seleção brasileira, um cara cristão. E nós queremos saber das experiências dele também. Mas, falando do programa de hoje, eu vou ler, porque o cara é muito fera, e é o pastor Samuel. Samuel Silva é casado com Sueli, tem 2 filhos, Samuel Wesley e Joseph. É graduado em teologia, pós-graduado em liderança missional e mestre em história. Trabalha com mobilização missionária há mais de 20 anos. Atualmente trabalha em São Paulo com mobilização missionária e plantação de igreja no sertão do Brasil. É pastor da Igreja Batista do Povo. Pastor, um prazer tê-lo conosco. Prazer meu, Adriana. Prazer, Bruno. Muito obrigado pelo convite. E para mim é uma honra imensa estar aqui com vocês. Obrigado. É isso aí. E a gente vai começar falando de esporte, porque o pastor, além de tudo isso que eu falei, é esportista. Então, pastor, como e quando surgiu a paixão pelo esporte e quais esportes você pratica? Olha só, eu pratico Bom, primeiro eu nasci na praia linda do Rio Grande do Norte, que é a Baía Formosa, onde temos dunas e ondas maravilhosas. Então, o primeiro esporte que eu pratiquei foi descer, não é? Numa tábua, a gente passava lixa nela, ela ficava bem lisinha, passava vela, ia lá no topo das dunas e descia. Então, era uma adrenalina fenomenal, uma coisa fantástica. Demais. E depois, 14 anos, eu comecei a praticar surf, não é? Nós temos uma tradição de bons atletas e boas ondas grandes lá na nossa cidade. Pratiquei surf de 14 até 23 anos, surfava razoavelmente bem. Hoje ainda consigo pegar umas boas ondas. E também pratiquei capoeira, Bruno, dos 14 também aos 20 e tantos anos. E aí depois vim para São Paulo, tive uma experiência profunda com Deus, mas os esportes que eu pratiquei foram estes, não é? O surf, a capoeira, com bastante tempo, e também atualmente eu pratico jiu-jitsu, sou faixa roxa de jiu-jitsu. Então já faz uns 5, 6 anos que eu estou aí nessa pegada. Que legal. Enquanto o Bruno faz a próxima pergunta, eu acho que tem fotos dele, né? Surfando e praticando jiu-jitsu de hoje, né? Olha lá. Que legal, hein? Essa foto é recente? Essa foi em 2018, lá em Baía Formosa. Ali o jiu-jitsu? Jiu-jitsu foi também em 2018, fui vice-campeão brasileiro. É isso. Mas é mais para curtir mesmo, adrenalina. Eu gosto da adrenalina. Tá certo. Joia, que legal. Bom demais, pastor. E, assim, sabendo que você tem essa prática no meio esportivo, cresceu nisso, também dentro da igreja, eu queria saber como que é a sua caminhada com missões. Okay. Como que tem sido esse processo aí? Olha só, Bruno e Dre, eu nunca tinha feito uma conta de quantos anos eu trabalho com mobilização missionária. Mas desde o início da minha conversão, eu tive uma experiência com Deus quando eu tinha 24 anos. Com 25 anos eu fui para uma escola teológica, que é a Missão Antioquia, o Vale da Bênção, aqui no quilômetro 50 da Castelo Branco. E no ano seguinte eu já comecei a trabalhar com missões, me envolvendo na igreja. E honestamente, todos esses anos eu trabalho com missões. Então, fiz muitas festas das nações em muitas igrejas, conseguindo mantenedores para missionários, promovendo conferências missionárias, uma série de coisas. Então, nos últimos 3 anos eu comecei a fazer essa conta e eu já trabalho com mobilização missionária há mais de 23 anos. Olhei. Não é? Então, assim, eu falo assim, nossa, essa paixão aí tá na veia já faz tanto tempo e eu nunca tinha tentado para contar todos esses anos, mas já faz um bom tempo. É uma caminhada boa, uma longa jornada. E um desses aspectos que eu acho interessante é que como eu aprendi a caminhar em diversos contextos culturais diferentes, então morei fora do Brasil, na Europa,
mas vou para o sertão, vou para o litoral, morei no frio, morei no calor, então assim, é uma experiência espetacular. Que legal. Como aqui nesse programa a gente puxa tudo para o esporte, eu queria saber o que o esporte tem agregado nessa caminhada de missões, né? Como você vê o esporte como ferramenta missionária e como você vê o atleta, seja ele de alto rendimento ou não, mas como um vocacionado? Olha só, eu acho, na minha experiência pessoal, embora praticando esportes antes da minha conversão, da minha experiência com Deus, e depois que, enquanto estava na Inglaterra, em 2013, eu tive um estresse muito grande, um burnout, uma depressão. Sim. Então, eu voltei à prática do esporte. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o esporte é uma linguagem universal. É uma linguagem universal, é um meio de você se comunicar com o mundo inteiro. Com o mundo inteiro. Em todos os lugares as pessoas gostam de esportes. Então, são meios em que a gente pode entrar em qualquer cultura, em qualquer comunidade. É uma ferramenta que é aceitável, né, que é aceita no mundo inteiro. Na minha experiência, quando eu saí da Inglaterra em 2013, eu comprei um kimono. E eu falei assim, um dia eu vou praticar jiu-jitsu. O Max Campos, que é 6 vezes campeão europeu, ele é membro da nossa Igreja Batista lá em Oxford. E eu falei, Max, quando chegar no Brasil eu vou praticar jiu-jitsu. Aí trouxe o kimono, o Max me deu o kimono de presente. E aí eu guardei. Depois de um ano que cheguei aqui, aí eu fui visitar uma academia. Daí eu descobri um cara na igreja que era faixa roxa e ele começou a me dar aula. Eu fiz 2 meses, fiz aula privada com ele. E estou até hoje praticando o jiu-jitsu. Só um adendo. Ali é uma premiação, né? Ali é uma premiação. E aí você começou praticamente agora, recente, e já foi para campeonato e foi premiado. É isso? Ali é o quê? Você está em segundo? Em segundo lugar. Isso? Então, mas ali tem uma história... Já tinha talento, então. Já tinha talento. Eu comecei bem cedo, bem cedo, não, bem tarde, né? Na verdade, com 45 anos. Sim. Hoje eu tenho 50 anos. E falo que eu tenho 32 mais 18, né? Mas, assim, eu gosto desse ambiente. Então, o tatame, o relacionamento com os colegas, porque você aprende muito com a arte, você aprende muito com o esporte. E principalmente nós que lidamos com tensões no ministério pastoral o dia inteiro, a semana inteira, os 365 dias do ano. Então, eu estar ali com os meus colegas, o meu professor Tiago Barros é um excelente professor, é um dos caras, é um dos ícones do jiu-jitsu no mundo. A parceria, por exemplo, eu tenho um cara que eu consegui levá-lo a Jesus, hoje ele está na Turquia. Olha. O Marrom foi campeão brasileiro, sul-americano, que foi campeão mundial, ele está na Turquia, um cara que teve uma experiência profunda com Deus e eu apresentei o evangelho para ele no tatame. Olha, que bênção. Então, o esporte, para mim, ele assim, é um meio de comunicação, são pontes. Eu uso o esporte como pontes para comunicar o evangelho, né? Eu lembro uma experiência muito interessante, Dri e Bruno. Mas certo, quando eu comecei a treinar na Cícero Costa, que é a academia lá ali no Coutinho, onde eu treino, teve um dia que o cara chegou assim, né? E ele apertou minha mão assim e falou assim... olhou no meu olho e falou assim, mas você é pastor de verdade mesmo? Eu acho que eles não esperam, né, que um pastor esteja num ambiente como aquele, treinar. E, assim, tem sido muito bom, e eu sempre falo isso, que o tatame, o treino ali é um momento, mas o nosso relacionamento transcende aquele momento. Então, a gente vai na padaria, toma um café com os colegas, não é? Várias vezes já orei pelos meus professores, já orei pelos competidores no tatame da academia. Então, a gente tem que realmente ser sal e luz, não é, nesses ambientes, nesses lugares. Então, o esporte para mim, é uma ponte em que eu uso para comunicar o evangelho. E você acha que o Marrom é um vocacionado? O Marrom, olha só, o Marrom é um cara que ele tem a 5ª série. Sim. Ele tem a 5ª série, terminou agora o ensino fundamental, vai fazer o ensino médio, mas o Marrom é um líder. O Marrom é um cara que ele é fora da curva, ele é além da média. Né? Ele é além da média, o cara é um líder. Não tem um cara que converse com o Marrom que não seja impactado pelo caráter do Marrom, não é? Pela vida dele,
pelo exemplo que ele é. Além do cara ser exemplo, no tatame, ele é um exemplo de caráter. Ele é um modelo, sabe, de temperança. Sim. É impressionante. Marrom, queremos você online, hein? Queremos conversar com você. Já está marcado, o pastor falou aqui. Então, é fantástico. A nossa academia também, os nossos professores, como Cícero Costa, um cara que saiu de Alagoas, Sim. não é? Com 20 e poucos anos. O Cícero Costa é um cara hoje que é conhecido no mundo inteiro. O jiu-jitsu, o professor Tiago Barros, Sim. não é? Um cara que conheceu o mundo. E o que eu acho legal, o grande diferencial nas aulas do professor Tiago e nas aulas do Marrom, não é? É que os caras não ensinam só técnica, eles ensinam princípios de vida, sabe? Ética, respeito pelo seu oponente, você proteger o seu parceiro de luta, porque se você machucá-lo amanhã, você não tem alguém para treinar. Eles pregam. É impressionante, eu fico impressionado com as aulas deles, eles são fora da curva. Que demais. Que legal, pastor. E como você falou aí do esporte como essa linguagem universal, né? Aproveitando, a gente sabe que o senhor tem bastante experiências internacionais aí. Queria saber se a sua visão, sua perspectiva com relação ao esporte como ferramenta no mundo, né? Você citou um pouco aí que o esporte ele proporciona você entrar em lugares, em comunidades. O que é que você, como pastor, como líder, mobilizador, tem percebido disso no mundo? Olha só, Bruno, antes de dar essa resposta, eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa cultura. Eu trabalhei 10 anos na Inglaterra. A Inglaterra, a gente fala mais de 600 línguas, tem mais de 200 diferentes nacionalidades. E quando o britânico, mesmo as pessoas de outros países, eles sabem que nós somos brasileiros, eles têm um respeito espetacular. Uma vez eu fui tirar um documento, em 2004, quando cheguei na Inglaterra, que seria o meu CPF lá na Inglaterra. E aí, quando eu cheguei no lugar, o cara não falava absolutamente nada de inglês, eu levei um tradutor e o cara perguntou de onde que eu era. Eu falei que era brasileiro, foi só o que eu soube responder. E aí ele começou a falar o nome dos jogadores. Em 5 minutos eu estava com o meu documento na mão. Então, assim, o Brasil tem um respeito, é um país muito respeitado fora. Os brasileiros são pessoas muito respeitadas. Nós não estamos envolvidos politicamente ou geopoliticamente com conflitos internacionais. Então, a gente tem essa liberdade de ir e vir. O brasileiro, né, a nossa nação, nós temos a face de todas as nações do mundo. A gente tem asiático, a gente tem indiano, a gente tem paquistanês, a gente tem o negro, a gente tem absolutamente tudo. Então, nós podemos potencializar isso, né, para expandir o reino de Deus, ou sermos instrumentos para expandir o reino de Deus, do reino de Deus na face da terra. Agora, respondendo a sua pergunta, em 2019 eu estive na Ásia Central e eu visitei vários países. E todos os lugares aonde eu passei em 5 países, todos os lugares, o que as pessoas me pediam era assim: nós precisamos de técnicos de futebol e precisamos de professores de jiu-jitsu. Se eu colocar um professor de jiu-jitsu aqui na minha academia, eu encho a minha academia do dia para a noite. Então, eu fiquei assim, uau, a gente tem um sonho de desenvolvermos projetos nesses países fechados, abrindo escolas de futebol, ou o BAN, que a gente chama de Business as Mission, ou B4T, que é o Business for Transformation, ou seja, negócios que transformam. E eu acredito que Deus está nos conduzindo aí nessa linha. Amém. E em determinado momento nós vamos ter a nossa experiência como igreja. Agora, tem um caso muito interessante que não está relacionado a futebol, Sim. não é? Mas está relacionado a negócios, que é um cara brasileiro do Rio, né? Ele foi para um país fechado e ele abriu uma pizzaria. E aquela pizzaria, a melhor pizzaria da capital daquele país, eu não posso nem mencionar o nome do país por uma questão de segurança. Pois o cara tinha 24 funcionários quando eu cheguei quando eu conheci. E daqueles 24, todos eles, a princípio, eram, né, muçulmanos. E daqueles 24, 6 já haviam recebido Jesus como Salvador. E não somente isso, mas no ano seguinte o plano era abrir mais 4 lojas, ou seja, 4 pizzarias naquele país. Ou seja, o cara foi abrir um negócio, usou o negócio como uma ponte para comunicar o evangelho. O negócio cresceu, não é? E se expandiu.
Tem um cara chamado Tertuliano, um apologista do segundo século. Ele disse assim, escrevendo aos romanos, né, às autoridades romanas, assim, olha, nós somos poucos ainda. Apesar de sermos poucos, nós estamos no mercado, nós estamos no exército, nós estamos no Senado, nós estamos nos palácios, nós estamos em todos os lugares. Nós temos que olhar os atletas, olhar as vocações, não é? O Billy Graham, o John Stott, disse que o poder para mudar o mundo está sentado no banco das igrejas. Então, o meu conselho nós estamos vivendo um momento muito difícil no mundo. E Deus nos capacitou a igreja. Nós temos a palavra de fé e esperança no mundo que está se diluindo. As pessoas falam de uma sociedade fluida, sem âncoras, sem bases. Tá? Os filósofos estão dizendo que ninguém pode prever o futuro, então vamos inventar aqui o presente, mas nós sabemos o que será do futuro, porque nós tivemos uma experiência profunda e transformadora com Deus aqui no presente momento. Verdade. Isso aqui é maravilhoso, né? Não só na área do futebol, mas na área dos negócios. Nós não imaginamos como é poderoso, né? Sim. Como uma simples pizzaria, sim, como um atleta, uma academia, o que pode transformar uma região, né? Sim, sim. Que maravilha. E o pastor também está lançando um livro, né? Aliás, como o nosso programa é de esporte, ele vai dar só uma pincelada, mas o livro já é pauta para outros programas, aí Clube do Livro, Manhã IPP, então o pastor vai voltar aqui. Nós gostaríamos muito de saber mais, né, sobre o que você vai dizer agora, sobre esse livro. Fala um pouquinho, dá só uma pincelada para o pessoal ficar com vontade aí e depois assistir os outros programas. Legal. Bom, o livro que eu lancei é sobre Islã, eu tive contato com o Islã na Inglaterra. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Hoje existe 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo. Estima-se que até 2050 haverá 3 bilhões de muçulmanos no mundo. Então, o meu papel como pastor, como mobilizador de missões, é trazer essa consciência, não é, aos líderes da igreja brasileira, né, a igreja brasileira, sobre essa realidade do crescimento do Islã e o desafio global do Islã no mundo, inclusive aqui no Brasil. Você pode ir lá no meu Instagram, Samuel Silva, aos olhos do Islã, ou aos olhos do Islã, e tem lá documentários, entrevistas, lives. Você pode também adquirir o livro se quiser, e quiserem me convidar também, é um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente falar só sobre Islã. É isso aí, vai estar passando aí embaixo, né? Tá passando agora o Instagram do pastor, e entra lá, segue ele, saiba mais sobre tudo que ele tem feito. Muito jóia, pastor. Como o tempo passa rápido, viu? Já estamos aqui chegando ao final do programa, gente. Vários assuntos, várias experiências. E, pastor, com tudo isso que você falou, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos inscritos, para aqueles que vão assistir. Pode ser um versículo, pode ser uma palavra de encorajamento, uma palavra específica para a igreja, para os vocacionados. Fica à vontade, pastor. A minha palavra é para todos os ouvintes, não é? Principalmente aqueles que tiveram uma experiência com Deus. Acho que todo mundo hoje tem um celular na mão. Eu lembro-me agora na pandemia, eu criei um grupo com profissionais da saúde e eu gravava orações e mandava para esses profissionais, porque como ninguém sabia lidar com o vírus, não é? Então todo mundo estava desesperado e os profissionais da saúde também estavam assim desesperados. Então o que eu tenho feito, eu tenho estimulado as pessoas a pegarem os seus telefones, gravem uma oração, não é? As pessoas estão precisando ouvir uma palavra de esperança. O que as pessoas falam é de um novo normal. Seja não é, o normal antigo ou anormal, tudo isso gera muita ansiedade e muita preocupação nas pessoas. Então, se permita ser usada por Deus com os dons, os talentos, os recursos, as habilidades que Ele te deu, para que as pessoas neste tempo, as pessoas estão muito mais sensíveis, as pessoas possam dizer assim, puxa vida, alguém ligou para mim, alguém se importou comigo, alguém me trouxe uma cesta básica, alguém me deu uma palavra de encorajamento, alguém me deu um conselho.
ou crie uma via de comunicação para que as pessoas possam ter acesso a você e você ter acesso a elas. No final de tudo, nós estamos aqui como mensageiros e mensageiras do Senhor. A nossa pauta, a nossa agenda é o reino de Deus e nós temos que aproveitar todas as oportunidades para fazer o nome daquele que nos salvou, né, que nos resgatou, conhecido. Nós precisamos fazer o nome do Senhor Jesus conhecido em todos os ambientes e gerar influências em todos os segmentos da sociedade. E você é a pessoa que Deus quer usar para trazer esperança, alívio e salvação para as pessoas que sofrem. Deus te abençoe e que te use poderosamente. Amém. Muito obrigada, pastor. E vamos encerrar agora. Gostou? Mande para os seus amigos, vai na IPP Play, mande para a sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada. Deus abençoe. Até a próxima.